Saúdo aos irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém? No culto no qual eu estive presente, trazendo a palavra, esse culto foi há 2 semanas atrás, e falamos sobre a questão da tribulação na vida cristã. E vimos que a verdadeira razão da natureza da tribulação na vida do homem foi decorrente da sua queda ali no Jardim do Éden, quando ainda ele vivia assim na sua presença. Adão e Eva ali, por sua má escolha e também influenciado ali pela serpente, né, no sentido que desobedecesse ao Senhor, eles foram expulsos do paraíso, tão sonhado paraíso. Isso acarretou para eles a morte espiritual e, por consequências, que eles passaram a viver no mundo no qual Deus os colocou. Eles viviam carente da presença de Deus. Essa foi uma decisão equivocada, como tantas outras que nós vemos nos dias de hoje, e trouxe um grande prejuízo a toda a humanidade que herdaram o pecado da desobediência. Fico a pensar aqui sobre as consequências dessa grande assim, decisão errada do homem lá no passado. Hoje em dia, muitas pessoas, elas questionam e elas interrogam: por que Deus? Por que Deus permite assim, né, o sofrimento na vida assim das pessoas? Por que Deus permite a miséria, a dor? Não quero nem pensar com relação às coisas que assim da natureza do homem, que sejam as tragédias, mas aquilo que foi provocado pela queda, a fome, a pobreza. Eu quero deixar aqui um desafio e uma pergunta para que a gente possa refletir. Qual é a diferença entre, assim, por que Deus permite e para que Deus permite a tribulação na vida das pessoas? Isso é para que a gente possa meditar um pouco. Aonde entra a nossa culpa? Abre aí no seu livro de Romanos, como nós estamos na corrida do livro de Romanos, então nós temos que aproveitar o gancho, né, e poder estar assim, vivendo essas condições que Paulo, né, passa em relação à sua igreja. Romanos 5. Vamos ler do versículo 1 até o 5. Romanos 5, de 1 a 5. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé,
temos paz e paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. E essa graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu quero falar agora sobre a resposta, cristã em relação à tribulação. O mundo tem a sua forma de poder estar justificando a tribulação, então ele pergunta: por quê? Por que Deus permite essa tribulação da humanidade? E nós, cristãos, somos chamados também a dar uma resposta com relação à tribulação que nós vivemos no dia a dia. A palavra diz que mediante a fé nós somos justificados. Uma palavrinha que nós temos aqui que nos guardar. E isso, assim, por isso nós temos a paz de Deus. Está aí uma identificação, um quesito que nós precisamos reter, como esperança. Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus. Em Cristo nós não somos mais inimigo de Deus. Agora nós somos inimigo de Deus. Pelo derramamento do seu sangue, ali nós somos salvos. E muitas vezes nós não percebemos que nós somos salvos da ira de Deus, que era para a gente sofrer o castigo. Nós temos paz. Se algo tem tirado a sua paz, nós precisamos pensar um pouco. Temos que voltar um pouquinho para que possamos saber que a paz no sentido nos traz o que? A esperança. Uma esperança que é baseada pelo amor e poder de Deus sobre o pecado. Quando nós olhamos que esses frutos da fé justificadora, elas não se encontram na vida da pessoa, tenha certeza, essa fé não existe. Se nós não temos essa prática de poder ter a nossa vida firmado nessa condição, a nossa fé é fraca. Eu queria aqui pensar um pouco sobre que lá no passado, quando Adão, a gente fala Adão colocando sempre Eva do lado, para que a gente não possa estar cometendo injustiça aqui. Eles foram expulsos ali do Éden. Era para que realmente eles tivessem uma morte no qual jamais eles alcançariam a volta com relação à presença de Deus. Mas Deus nos dá ali uma esperança. Nem tudo estava perdido. Deus não deixou de amar a sua criação, aquilo que Ele acreditou que era bom. Somente uma coisa: a criatura, a imagem e semelhança de Deus, ela estava o quê? Deformada. A sua moral estava caída. Essa é a condição. E agora ela carregava consigo, o que ela carregava consigo? As consequências, que foi
assim, fruto, né, da desobediência, que seja, devido à sua queda, né, passou a ter tribulação. Então nós vimos que essa natureza é aquela que realmente vem nos trazer. Para nós, quando nós falamos para nós, é para todas as pessoas. Ninguém está livre assim da tribulação. Agora vamos pensar, como podemos dar uma resposta à tribulação? A palavra nos diz aí que a tribulação nos traz o quê? Assim, né? Produz perseverança. Produz na condição de que a perseverança produz experiência, né? E a experiência nos produz o quê? A esperança, e nos dá um coração, um novo coração. Pensando dessa forma, que eu gostaria de estar refletindo junto com vocês. Deus dá uma segunda chance. Deus deu a primeira chance de viver na sua presença, mas Deus deu uma segunda chance, assim, à sua criação. E essa sua segunda, assim, chance foi no sentido de que está lá no livro de Gênesis, né, quando nos conta ali que devido à queda dos homens, assim, né, e seu afastamento da presença de Deus, toda a raça humana se corrompera, se tornou corrupta. Essa palavra corrupção é moda, é moderno. Em todo lugar que você vê, você escuta essa palavra. Então, isso veio lá do começo, desde lá da criação. E Deus resolve desaparecer com toda a raça humana. Gênesis narra essa condição. A ira de Deus estava sobre a humanidade, mas Deus encontra, assim, Noé, uma pessoa, assim, que a seus olhos, assim, o agradavam. Noé era uma pessoa que era íntegra, assim, uma pessoa que era justo. E através de Noé, Deus resolve e chama Noé para que ele possa, assim, começar tudo de novo. Como é esse começar tudo de novo? Deus ordenou a Noé, é loucura, no lugar onde não chovia, praticamente, Deus chamou Noé para que ele construísse a arca. E não é um barquinho, não era nem um cruzeiro, era uma moradia onde se habitaria ali dentro a sua família. Noé, sua esposa, tem os seus 3 filhos e as suas 3 noras, e todos os animais ali que Deus colocou, que realmente era, que através daquilo que estava na arca, Deus ia reconstruir. E Deus fez uma aliança ali com ele, que salvaria toda a sua família. E Noé pela fé, ele creu, não só creu no Senhor, mas ele fez tudo que Deus ordenara, conforme ali ele deu a instrução, como que seria essa construção dessa arca. Parece nós, seguimos exatamente aquilo que está no ensinamento da Bíblia. E Noé e sua família trabalharam incansavelmente assim, ali na condição de trabalhar dia e noite. E eles trabalharam até a vinda do dilúvio. Mas nós temos como um final da história aqui de Noé, que eles tiveram, ao término do dilúvio, depois de 150 dias,
né, eles tiveram ali a sua recompensa. Toda a sua família e os animais que estavam ali na arca foram salvos e desembarcaram ali numa nova terra, limpa, para recomeçar. Mas, infelizmente, essa natureza que Noé, assim, não viveu e não vivia essa condição de ter essa natureza corrompida, trouxe esperança para que nós tivéssemos um mundo melhor. Mas, infelizmente, nós tivemos que ter uma nova chance com relação à criação. Quando você começa a ler o livro de Gênesis e você começa a entender como que é gostoso você saborear, no sentido assim que ver como é grande, como é imutável o amor de Deus. Deus, assim, tem um amor tão grande pela sua criação que não desiste e não desistiu. Glória a Deus por isso. Isso fez com que depois do dilúvio, toda a terra, olha só, depois do dilúvio, toda a terra foi repovoada, tudo novo. Parecia que estavam de novo, assim na volta com relação ao Jardim do Éden. Mas infelizmente, da mesma forma que se corromperam, assim, na segunda chance que foi dada, em relação à primeira, aconteceu tudo de novo. Só que agora tinha uma diferença. Deus disse que não mais acabaria com toda a humanidade. Essa foi uma aliança que Deus fez ali com Noé. Noé recebeu a segurança e a certeza que Deus, agora como uma aliança que foi feita por tudo aquele que foi o trabalho, o sacrifício que ele fez ali, no qual ele foi chamado, que ele assumiu, que teria um custo. Esse custo foi todo o tempo que ele investiu ali, na questão de poder trabalhar para que nós tivéssemos um mundo, sendo revitalizado novamente, assim, por aquele trabalho, por aquele sacrifício ali. E Noé também teve esse comprometimento de que realmente aquilo que foi o propósito de Deus, no qual ele chamou, ele permaneceu firme até o fim, para que Deus pudesse trazer essa condição de abençoar assim a sua criação. Agora nós vamos pensar, Deus, ali no livro de Gênesis, conta para nós, no capítulo 12, que Deus chama Abrão. Deus chama Abrão e lhe faz uma promessa. E essa promessa, ele diz que saia da sua terra. Olha, saia da tua terra, que você, nessa condição que ainda não amava, porque ali ainda não era o fim. Saia da sua parentela. Saia da casa dos seus pais. E vai para a terra que eu, Deus está dizendo, que eu lhe mostrarei. E Deus disse para ele que faria, através dele, Abrão faria uma grande nação, faria uma nação que seria abençoada por ele. E essa bênção,
estaria sobre todos aqueles que seriam sucessores deles. E ele disse: abençoarei quem te abençoares, e te amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Abraão, ele creu pela fé. Abraão foi obediente. Você sabe, uma das características de Abraão, que depois Deus o trocou o seu nome no sentido de se tornar Abraão. Essa pequena diferença que Deus deu esse privilégio para Abraão, no sentido de se tornar o homem, não é? Que está lá no livro de Hebreus, um homem, né, na galeria ali da fé. Abraão e toda a sua família saíram na condição daquela situação que o mundo vivia, que estava corrompido, porque ele já, na condição, não queria viver dentro da condição desse povo, e eles queriam ir para a terra ali de Canaã. Ele não cria. Abraão, ele não creu e não queria crer ao Deus que os pais dele adoravam. Abraão já queria ir para a terra de Canaã. E essa foi a condição. Foi dali que Deus o chamou. Deus prometeu a ele. Abraão, de pronto, teve um chamamento. E quero destacar aqui para nós, sobre a vida de Abraão. A resposta que, assim, do cristão, a tribulação faz com que nós olhamos para a vida de Abraão, para que a gente possa entender como que nós, como cristão, devemos dar a resposta àquilo que nós vivemos, àquilo que nós passamos, que nos traz sofrimento, aquilo que traz distanciamento, né, muitas vezes, de Deus, da nossa família, que nos traz desesperança. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é o chamado de Abraão. Deus chama Abraão assim, e pela fé, Abraão responde assim, né, ao chamado do Senhor. Deus chama a cada um dos seus escolhidos, e Ele está esperando, assim como Abraão respondeu ao chamado, e pela fé, Deus derrama o seu povo assim na terra. Se a gente hoje tem esse privilégio de poder realmente conhecer e ter a alegria que nos traz no nosso coração, é essa fé demonstrada aqui através de Abraão, teve ali naquele momento, quando ele foi chamado por Deus. Fé é palavra difícil, pequena, mas difícil de brotar no nosso coração. A igreja precisa trabalhar mais essa condição da fé. É você pensar naquilo que é invisível, possa se tornar, aquele que é invisível possa se tornar visível. E muitas das vezes nós nos desanimamos pelo caminho. Agora vamos pensar na segunda colocação, que eu disse que tudo isso tem um custo. Assim como teve um custo na vida ali de Noé, na vida também de Abraão, que também teve um custo. Abre aí no livro ali de Gênesis ali 15, olha para você ver
Gênesis 15, capítulo 15, Gênesis 15, capítulo 15, versículo 13. Diz assim: então o Senhor lhe disse: fiquem sabendo com certeza que sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Abraão teve fé, uma fé inabalável, assim como a nossa deve ser, mesmo estando ciente, né, que lá no futuro, o que tinha de promessa, no sentido que estaria passando toda, assim, a geração futura, que essa geração estaria reduzida à escravidão. Assumiu esse custo. E ele foi firme. E seguiu exatamente aquilo que Deus colocou para ele. Quando nós lembramos do roteiro da vida de Abraão, quando ele é chamado ali, né, quando ele tem o filho dele, Isaque, como promessa do futuro, em relação à geração a ser abençoada, Deus o pede para ele, como oferta de sacrifício. Em nenhum momento, Abraão vacilou, fez como Deus colocou. Será que valeria a pena passar por tudo aquilo que Abraão creu pela sua fé, sendo velho, que sua esposa aos 90 anos ia dar à luz, e não era uma luz sem dor, para que nós pudéssemos ser uma futura geração abençoada. Abraão, sabendo como estaria essa geração futura, mesmo assim ele assumiu esse custo de poder ser obediente a Deus. E a terceira coisa que ele teve, ele assumiu com relação ao comprometimento, né, com a promessa com Deus. Deus tinha feito uma promessa. E Deus fez aliança de fé com Abraão. Aliança de fé que tem que ser assim, né? Ter como resposta o custo do comprometimento. Quando nós aceitamos Jesus, oh, glória a Deus, mais uma vida, mais um nome escrito no livro da vida. E começa a nossa caminhada. E começa a vir a questão das perseguições, as questões das retaliações. A tribulação vem na vida daquele que começou a caminhar com Deus. Muitos começaram e desistem ou ficam pelo caminho até chegar ao batismo. Mas existe aquele fruto daquele que se converte, uma conversão genuína, aquela que é verdadeira, aquela que não foi assim, simplesmente pela nossa escolha, mas pelo fator de a gente achar graça
em Deus, achar graça naquilo que foi o sacrifício de Jesus por nós, pecador. E muitos, devido ao custo que tem de seguir a Cristo, fica pelo caminho. E estão ficando pelo caminho. Que Deus possa ter misericórdia. Que o seu amor, que é imutável, possa estar sendo colocado naqueles que têm ficado pelo caminho. Que nós, como igreja, possamos estar sendo chamados, assim como nós olhamos Moisés. Moisés foi chamado ali no Egito para libertar justamente essa geração que Abraão já sabia que lá no futuro elas estariam passando dificuldades, perseguições como povo de Deus. Moisés, de pronto, ele foi chamado por Deus. Ele já achou que esse chamado já era pela força do braço. E ele começou a fazer as suas próprias ações com relação a querer tirar o povo da tribulação, do sofrimento. Foi quando ele matou o egípcio, em função do hebreu, do povo que estava ali de escravo. E não fazendo isso, ele achando, e se colocou que ele era a solução para aquele povo, ele foi apartar uma briga entre dois irmãos, hebreus. Quando ele foi questionado, quem foi que colocou você como juiz para que pudesse estar julgando a nós? Você pensa que não estamos sabendo daquilo que você fez, que você assassinou? Aí começou o chamado, o verdadeiro chamado de Deus com relação a Moisés. Moisés passou 40 anos escondidinho, com medo de ser pego, Mas Deus o chamou. Deus chamou Moisés para conduzir o seu povo, libertar o seu povo pelo deserto. Mas tudo isso tinha um custo. E qual era esse custo? Eu fico pensando, para a gente conduzir 50, 100, 200 pessoas como igreja, já é uma tarefa que não é fácil, exige muito sacrifício, tem muitos custos. Agora, Moisés saiu dali do Egito para conduzir 600 mil homens, mais mulheres e crianças. E ele, sabendo desse custo, e pela fé, ele creu que realmente ele era uma pessoa que tinha o chamado de Deus. Então ele assumiu esse custo e foi. E o povo não satisfeito, quando estava no deserto, era para eles atravessar o deserto talvez em alguns meses ali, um mês, alguns meses, para atravessar ali aquela caminhada. Mas o povo só murmurava, só reclamava.
porque não tinha o que comer, porque não tinha o que beber. E lembravam que quando eles eram escravos, eles tinham a comida farta, eles comiam a carne, comiam as verduras. Não tinha problema de ser escravo. Eles queriam voltar a ser escravo do mundo. Infelizmente, muitos têm escolhido deixado a Deus para ser escravo do mundo. Deus nos chama para que a gente possa, na condição de ter um chamado de Deus como um escolhido de Deus, a gente possa assumir os custos com relação à nossa vida. Quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, para Deus falar com ele, quando deu ali as leis de Moisés, o seu irmão Arão já não aguentava mais a colocação ali das pessoas, se colocavam ali para que ele esquecesse de Moisés. Moisés deve ter morrido, então faça para nós aí um bezerro, né? Algo para a gente adorar aí. E Arão fez, colheu toda ali aqueles ouro, todos aqueles, né? Joia, essas coisas todas, e fizeram um bezerro no qual as pessoas adoraram. Deus se irou. E Moisés mais ainda. Moisés, talvez ele queria morrer, porque aquele custo que ele assumiu ali para conduzir, como nós somos chamados também para conduzir a nossa igreja, o nosso trabalho, a nossa família, muitas vezes dá vontade de largar tudo e fugir. Mas Moisés desceu e chamou o povo, aqueles que não querem, né? Querem seguir, que não querem seguir ao Deus, o Criador, que passa para o outro lado. E 33 mil pessoas foram mortas ali. Não sei, não estou aqui para julgar, não estou aqui para condenar, mas eu estou aqui para que a gente possa olhar para nós e olhar para os irmãos, para aqueles que estão afastados de Deus, para que a gente possa orar, assim como Neemias chorou vários dias pelo seu povo. Você tem chorado pelo seu povo? Você tem chorado pelos teus irmãos? Nós temos chorado pelos nossos irmãos? É o custo. E Moisés, ele tinha se comprometido a fazer aquilo que era de Deus, mas Moisés, como ser humano, também não aguentou. Quase que ele chutou o balde, derramou todo o leite. O povo tinha sede e queria água. E Deus disse para ele: pega a tua vara e fala, né, para a rocha, para que dê água. Mas Moisés estava tão irado, e ele foi e ele bateu na pedra, bateu com raiva mesmo. Você já ficou com raiva alguma vez ou não? Alguém precisou sair da sua frente? Tamanho da raiva de querer descarregar em cima, e ele descarregou em cima da pedra. E ele perdeu a bênção. Moisés não entrou na terra prometida. Talvez muito de nós
não vamos entrar na terra prometida, porque nós não vai perder a salvação. Talvez nós estamos esperando um gozo ainda nessa vida, que seja como se estivéssemos lá no Éden, mas a esperança que Deus nos dá é com aquilo que nós lemos, que está em Romanos 5:3. Na condição que nós temos tribulação. A tribulação é para todos. E como homem em Cristo, como pessoa em Cristo, nós somos chamados a responder a essa tribulação de uma forma que a gente possa perseverar. Não importa o tamanho que seja a tribulação, para que a gente possa ganhar experiência, ter experiência. Nós precisamos de uma igreja que testemunhe o quanto tem sido difícil a nossa luta, mas pela nossa perseverança nós estamos ganhando experiência, que nós estamos testemunhando daquilo que Deus tem operado para nós como promessa. E a promessa de Deus para cada um de nós é a esperança. Que a gente possa refletir, que a gente possa, como cristão, chamado por Deus, pela fé em Jesus Cristo, possamos permanecer firme na nossa caminhada, possamos assim, mesmo ao meio da tribulação, nós possamos continuar por nós e por aqueles que estão ainda ficando pelo caminho, que a gente possa dar a mão, que a gente possa orar, que a gente possa junto caminhar. É muito gostoso cantar as músicas juntos. O difícil é praticar a palavra junto. Mas como igreja, nós somos desafiados a nos unirmos por aqueles que estão passando por tribulação e podemos nos levantar e caminhar junto. Se nós temos a esperança que o nosso custo, que a palavra nos chama como resposta, que Jesus nos chama para ser seu discípulo e para que nós estejamos dispostos a largar pai, mãe, família, tudo, para poder seguir, obedecer e pela fé o seu chamado, poder assumir os custos e podemos comprometer daquilo que Deus tem para cada um de nós. Quanto que você tem respondido com fé ao chamado de Deus? Quanto você tem assumido o custo da tribulação como cristão? Você tem glorificado a Deus com o comprometimento da salvação? Desafio você e eu, para que a gente possa nos colocarmos diante de Deus e buscar nele, pela fé, para que ele venha, assim, falar com cada um de nós, qual o chamado que ele tem como escolhido de Deus, e qual o custo que nós temos que passar, que ele possa fazer uma aliança com cada um de nós, para que a gente possa nos comprometermos naquilo que Deus nos chamar a fazer. Amém? Vamos levantar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor. Te damos graça pela vida,
Graça pelo milagre da vida. E graça maior ainda, Senhor, pela vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado por seu Filho Jesus. E obrigado, Deus, por aqueles que foram chamados, Senhor. Todos aqueles que foram chamados. E pela fé, responder ao chamamento do Senhor. Mesmo sabendo do custo, Deus, que teriam cada um que passar por todas as dificuldades, todos os sofrimentos e perseguições, eles se comprometeram, Deus, de ir até o fim, de combater o bom combate da fé. Senhor, faz de nós, Senhor, faz com cada um de nós, Deus. Venha, Deus, venha fazer com que essa fé, Deus, possa crescer dentro do nosso coração, que possa, Deus, que possamos assumir, Deus, o custo do teu chamado, Senhor, e que possamos, Deus, nos comprometermos, Deus, com aquilo que é o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Queremos orar, Senhor. Assim como Neemias, Deus. Queremos orar por cada um de nós. Orar pelos nossos irmãos que estão afastados. Orar, Senhor, por aqueles ainda que não conheceram a Ti. Oramos, Senhor, para que a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, o Seu amor, Deus, esteja sobre todos, Deus. Senhor, salva, restaura, traz um renovo, Senhor. Deus, una, Senhor, a Tua igreja. Faça que possamos, Senhor, a viver, Deus, uma vida com propósito. Que possamos, Deus, passar pelas tribulações. Que possamos perseverar, Deus. Que possamos ganhar experiência, Senhor. Que possamos, Deus, ter a nossa esperança. Nós desejamos no nosso coração, Deus, aquilo que o Senhor tem como promessa. Deus, que é a coroa da vida, Deus. Oh, Senhor, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos que o Senhor venha abençoar, Deus, cada família aqui representada, aqueles que nos ouvem. Abençoa, Deus, a família, a casa, o lar, os trabalhos, os negócios. Abençoa na vida espiritual, abençoa, Senhor, na saúde, na necessidade. Supra, Deus, aquilo que cada um tem, Deus. E guarda, Deus, para que cada um, Deus, possa dar resposta, Deus, ao Senhor. Como fruto do Teu amor, possamos responder, Deus, às tribulações das nossas vidas. Que ela não venha servir para nós como por que questionar o Senhor, mas que possamos colocar-nos para o Senhor, nos colocarmos para que o Senhor permite que as coisas, as tribulações venham na nossa vida. Que possamos crescer espiritualmente, que possamos amadurecer, que possamos, Deus, buscar, Deus, aquilo que é bom, agradável e perfeito, assim a Teus olhos, Senhor. Te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.